E aí, pessoal, como é que vocês estão? Começando a nossa segunda aula e seguindo com o curso de Introdução ao Design de Interface. A nossa aula de hoje é sobre o que é o UI Design. O UI é igual a User Interface, traduzindo para o português, é a interface do usuário. Então, o que é o UI? É tudo aquilo que é permitido que o usuário interaja na tela. Tudo aquilo que aparece para o nosso usuário. Então, todos aqueles elementos que nós conseguimos interagir, seja num site, num aplicativo, nas redes sociais, tudo isso é a interface do usuário. Tudo isso é o UI. E o que é que a gente faz com o e-design? O nosso trabalho é definir como serão as telas, como os elementos eles vão se organizar em cada uma dessas telas e como o usuário ele vai interagir com ela. Então, isso vai interferir na forma que o usuário ele vai utilizar o nosso produto e na experiência que ele vai ter. Se a gente projetar uma interface que não seja bem utilizável, que ela não seja acessível e não seja intuitiva, isso vai interferir totalmente na experiência do nosso usuário. Então é aí a importância de ter um design de interface na prototipação e na criação de uma interface para um software, para um aplicativo ou para um site web. Não é nada muito diferente. O e-design ele não é nada muito diferente do que a gente já vê no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui a gente está vendo uma família com um livro infantil. Então, quando um designer ele vai desenvolver um livro infantil, ele precisa se preocupar com o tamanho do livro. O livro ele tem que ser grosso o suficiente para quando a criança ela for ler. A gente sabe que um livro infantil ele só tem figuras. Então, mesmo que ela seja uma criança, como a gente está vendo na foto, ela gosta de ver as figuras. Então, ele tem que ser grande o suficiente para a criança ela conseguir pegar sem deixar cair. Ele precisa ser leve o suficiente para a criança conseguir sustentar o peso. Ele precisa ter figuras grandes e figuras que a criança facilite a identificação dela, com letras, caso tenha letras e palavras, com palavras de fácil entendimento para a criança que está aprendendo a ler. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de desenvolver um livro infantil. Então, onde que cada elemento vai se posicionar, tudo isso é pensado e é levado em consideração na hora de criar um livro infantil. Então, não é nada muito diferente quando a gente está desenvolvendo uma tela e fazendo a prototipação dela. Quando a gente está desenvolvendo uma tela na parte de UI, a gente precisa se preocupar com a ergonomia, com as características do usuário, o contexto onde ele está sendo usado, a expectativa que o usuário ele tem sobre aquela interface, sobre aquele aplicativo e o contexto social. Então, ergonomicamente, a gente tem um exemplo dos sistemas iOS, onde a barra de navegação do navegador, do Safari, ela é colocada toda embaixo. Por quê? Na região da parte de baixo, facilita o uso do dedão, que é o que a gente mais utiliza ao utilizar um celular. Então, isso é a ergonomia, características do usuário, que tipo de usuário a gente está tratando, o contexto de uso, para que ele vai utilizar aquele software, se é melhor a gente colocar de uma determinada forma, tudo isso vai ser levado em consideração. Contexto social também, quando a gente vai tratar de elementos, de cores, tudo isso também tem que ser pensado. Então, durante o desenvolvimento de todos os produtos, tudo que é visual, tudo que é design, todos esses elementos e todos esses pontos, eles são levados em consideração. Então é isso. Essa é a importância do design de interface. Espero que vocês tenham gostado. E essa foi a nossa segunda aula. E é isso. Até mais.